Federais, nessa série eu vou revelar os 6 erros que vão eliminar a maioria dos candidatos na PF desse ano de 2025. Também vou te mostrar a pirâmide de prioridades que eu desenvolvi. No decorrer dessa série, também vou te mostrar uma linha do tempo para que a gente sempre se situe ao longo dessa jornada e mostrar o que, pelo menos em tese, deveríamos estar fazendo ao longo desse percurso, daqui até a prova. Eu juro que se eu fosse você, eu me inscreveria nesse canal, eu daria um like e eu ativaria o sininho para não perder nada do que vem por aí nessa série de 3 vídeos que vão revelar esses 6 erros. Então, se você caiu de paraquedas aqui, Anderson Leite é esse que vos fala, autor, escritor, best-seller do livro Anti-Sucesso. Fui em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil do Estado do Amapá, aprovado em 6 meses na primeira fase do concurso de delegado de Minas, aprovado também em 6 meses no concurso da Polícia Federal. Então, federais, o erro número 6, então, é avançar no edital sem revisar. Eu sei o que passa na cabeça de vocês. Como que eu vou revisar se eu mal tô conseguindo avançar no edital? Eu sinto que eu reviso e aí eu perco tempo porque eu poderia estar avançando no edital. Não é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os PDFs foram feitos para você ler rápido. Você tem que comer com farinha os PDFs. Entenda isso de uma vez por todas. Você vai se esforçar para entender tudo. Só que você não vai ter apego por entender a todo custo na primeira vez que você tiver contato com a matéria. Então desapega dessa ideia logo de cara, porque você vai ler sem entender. Escreve o que eu vou falar aqui agora nos comentários para você declarar para o mundo e você solidificar isso na sua mente. Eu só vou entender na revisão. Se você entendeu na primeira leitura, beleza, ótimo. Eu nunca que eu iria conseguir entender contabilidade na primeira leitura, então já sabendo disso eu me desarmava. E quer saber? Eu vou ler sem entender. E eu vou avançar. Uma hora isso aqui vai fazer sentido. E de fato, na revisão, depois de um período, você destaca até melhor as suas palavras-chave, os seus trechos. Você consegue até ter uma visão melhor do que é mais importante, do que não é. A sua compreensão fica melhor porque você avançou. Vamos ver isso daqui então? Olha só como tá essa pirâmide para vocês verem. Eu coloquei avançar no edital lá embaixo. Eu até coloquei uma pontuação para cada um, a gente vai ver ao longo dessa série. E a diferença é muito sutil, ó. 9,92 para avançar o edital e 9,96 para revisar. Por que será que revisar tem um peso maior, segundo a pirâmide que eu desenvolvi aqui? Você concorda que se você tivesse acabado de ler todos os assuntos da prova e você, minutos depois, fizesse a prova, você teria mais chance de acertar muitos pontos do que você ler todos os assuntos meses antes da prova e nunca mais viu? Concorda? Presta atenção o que é colar. Colar, você está colocando na sua memória de curto prazo muita informação para você imediatamente fazer as questões da sua prova. Você fazia isso lá na escola que eu sei. Quando você estava colando, você estava usando os benefícios da revisão, mesmo que você não tivesse visto nenhuma vez aquele assunto. Por que eu estou falando isso? Porque a revisão, além de ela colocar informação na sua memória de longo prazo, ela também coloca na de curto prazo. Você precisa colocar essas informações o mais próximo possível da prova. Então é importante que vocês vejam todos os vídeos que a gente vai falar aqui nessa série, pessoal. Porque todos se interconectam e todos vão fazer sentido no final. Eu vou colocar aqui essa linha do tempo para a gente se situar e também para a gente ver o seguinte. Repara que a gente está, por enquanto, em algum lugar bem por aqui. Considera que essa parte verde do gráfico que eu estou mostrando para vocês é a quantidade de assuntos do edital que você vai ter que dominar. A parte vermelha, então, seria a quantidade de revisão, de tempo que você está se dedicando à revisão, e a parte amarela é o tempo que você está se dedicando a questões. Então, olha só o que acontece quando você ainda está na fase de pré-edital. Presta atenção como o foco maior é sempre em avançar o edital no começo. Lógico, enquanto você vai fazendo revisões, e as revisões vão crescendo por causa da quantidade de
de assuntos que você já viu. As questões também, junto com uma certa simetria, vão crescendo. E em algum momento, pessoal, aqui já próximo do edital, tentem ao máximo possível eliminar todos os assuntos dentro daquelas matérias que a gente já conversou no outro vídeo, né? Então, é lógico que aqui pode ser que tenha gente que já terminou o edital agora, já chegou aqui com o edital totalmente eliminado, já vi todo o edital. Só que o que eu quero dizer, se o cara começou aqui em abril, ele está começando hoje, a ideia é que ele se esforce para avançar ao máximo no edital nessa primeira preparação. Então o foco maior vai ser avançar o edital. Mas em algum momento, pessoal, esse edital vai ter que ser eliminado e vai dando prioridade. Você vai vendo que a gente vai tendo aqui um certo protagonismo das questões. Anderson, isso é uma regra, Anderson? Você está impondo uma regra para a gente? Não, pessoal. Tem gente que vai fazer poucas questões, vai passar. Tem gente que vai assistir só por videoaula, vai passar. Tem gente que não vai terminar o edital, vai passar. É muito temerário, pessoal, muito perigoso você chegar na prova sem fazer todas essas dicas que a gente está passando aqui para vocês. Então, olha só, em algum momento eu eliminei o edital, eu fechei o edital e eu tô ali fazendo muitas questões. Por quê? Eu vou abrir um pouquinho aqui para dar um spoiler do que vai vir aí na frente, pessoal. Presta atenção. Aqui na fase do edital a gente vai ter simulados, por isso que a gente está acrescentando bastante questões aqui nessa etapa. Muitos simulados e também vamos ter simulados com foco nos defeitos. Isso vai ser matéria de outro vídeo lá na frente, presta atenção. Quando eu fecho aqui o edital, eu tenho um predomínio de questões. Mas, conforme eu vou avançando, observe o que vai acontecendo, pessoal. Na reta final, quando a gente chega aqui, que no nosso exemplo seria agosto, eu estaria já predominantemente só fazendo revisão. Fazendo algumas questões, porque eu vou precisar ali reforçar ainda os meus defeitos, enfim, a gente vai discutir sobre isso. Mas aqui, quando eu já estiver na reta final mesmo, pessoal, aqui a gente tem um mês para a prova, né? Agosto, setembro. Eu vou estar bem aqui, só fazendo revisão, pessoal. Isso aqui é muito poderoso, isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal. A gente vai entender nos próximos erros a importância de você dedicar muito tempo, principalmente na reta final, para as revisões. Mas observa agora, com outro olhar, observa só o ponto vermelho a partir de agora, só a fatia vermelha do gráfico. Observa que ela só cresce, constantemente crescendo. Significa que, exceto aqui nesse meio onde eu tenho um predomínio de questões, que logo recua, eu vou estar sempre revisando. Pode ver que da metade aqui da preparação para frente, pessoal, eu vou estar mais revisando do que qualquer outra coisa que eu já fiz. Olha só. É lógico que isso daqui, pessoal, não é preciso, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral do quanto as coisas vão variando conforme a preparação. O próximo erro, então, federais, é você deixar para fazer questões só depois que você entender todo o assunto. Parece até clichê, só que tem caras muito feras, profissionais, que acabam vacilando nisso. A gente viu ainda há pouco que em algum momento você vai ter que focar bastante em questões, pessoal. É lógico, tudo tem a sua importância em determinados momentos, a gente viu isso. Só que você querer entender todo o assunto, você até dá aula sobre aquele assunto, mas você não é especialista no CESP, vai te frustrar. Vai te frustrar. Você só vai ser o bambambam da mesa, mas você não vai fazer o que interessa, que é acertar muitos pontos na prova. Não é isso que importa? É só isso que importa. Então, pessoal, o segredo é você ser um especialista em CESP e não um especialista no assunto. Quando você faz muitas questões, você cria meio que um superpoder. Um poder de você meio que adivinhar o que a CESP vai cobrar.
você sabe onde ela vai querer fazer a pegadinha, você sabe até onde ela vai tentar te confundir. Então é muito importante que você entenda isso de uma vez por todas e você não tenha medo de errar. Eu quero enfatizar essa parte, porque eu sei que a maioria de vocês faz isso. Cara, eu trabalhei com 2 colegas que hoje, graças a Deus, são delegados no Paraná. Eles trabalhavam junto comigo no plantão. Eles falavam assim: cara, eu faço questões, eu só erro. Porra, eu preciso entender do assunto primeiro, bastante, para poder começar a fazer questões. E eu lembro que nessas conversas eu fui falando para eles: ó, vocês já repararam que às vezes a gente lê todo o PDF, a gente revisa, a gente tem a impressão de que a gente entendeu tudo. Quando a gente vai fazer as questões, porrada, a gente erra. Aconteceu comigo infinitas vezes. Eu acabava de ler todo o PDF, marquei bonitinho, tarará, pá. Vou fazer a primeira questão, errei. A segunda questão, errei. Se eu já vou levar essa porrada lendo todo o PDF, quer saber de uma coisa? Então eu vou fazer as questões logo também. Eu vou errar de qualquer forma. Então isso significa que eu posso ir na cega, sem ter lido nada, fazer questões? Não recomendo. Não recomendo. Mas você passou o olho a primeira vez, vai pegar essa surra lá nas questões? Você vai pegar de qualquer jeito. Faz aquela leitura rápida que a gente conversou aqui, e o bizu é avançar no edital, e depois pega essa surra lá nas questões, pega essa surra, e tá tudo bem. Esse erro número 5, ele é muito importante. E é importante que de tudo que você lembre é que eu preciso me desapegar dos erros. Eu preciso não me deixar me abalar pelos erros das minhas questões. Então escreve aqui embaixo e declara para o universo, porque isso faz você solidificar isso que eu estou te falando aqui agora. Eu só vou contabilizar as minhas questões feitas. Só isso. Eu só vou contar as questões que eu fiz. Eu não vou contar as questões que eu errei ou que eu acertei. Isso é métrica de vaidade, pessoal. A gente vai ver que só lá no simulado faz sentido você dar uma analisada nos seus pontos líquidos. O motivo de você analisar seus pontos líquidos é para você saber como está seu desempenho. Você também não vai fechar os olhos para isso. Mas, durante a preparação ali, fazendo questões mesmo na plataforma de estudo, cara, esquece a quantidade de erros, esquece a quantidade de acertos. Foca em quantas questões você fez naquele dia. Vou falar uma coisa para vocês. O nível 1 é você desapegar de errar questões. Mas esse é o nível 1. Eu quero que você pelo menos entre no nível 1. O nível 2 é um nível mais pró. É um nível que você ama errar questões. Cara, se tu não pegou essa, eu vou falar até de novo. O nível 2, quando você estiver tão desapegado de errar questões e você estiver fazendo muitas questões, você vai amar errar, sabe por quê? Porque é uma nova oportunidade que o universo está te dando para não errar no dia da prova. É o universo falando assim, ó, vem cá, meu amigo. Essa questão aqui, se caísse lá no dia, você ia vacilar. Então preste atenção, é aqui que eu quero que você foque. Revê a matéria sobre isso aqui, assiste mais uma aulinha sobre isso daqui, faz um esqueminha mais sobre isso daqui e não erra nunca mais isso daqui. Vai ter um momento que vai chegar, e eu espero que vá chegar isso para você também, que você vá amar os seus erros. Toda vez que eu encarava, estava acertando, tem uma época que vai acontecer com você também, já deve estar acontecendo com muita gente, eu entendo. Só que você vai acertar um monte de questões, beleza, tô acertando, tarará, e pum, você erra. Caraca, errei. Cara, que bom que eu errei essa questão, velho. Me dá aqui, cadê? O que é? É isso, é isso, isso? Não, beleza, eu vou fazer aqui um mapa mental, eu vou escrever na parede, eu vou tatuar aqui, vou fazer alguma coisa, mas eu vou lembrar desse assunto, dessa matéria, eu não erro mais. Isso
é desafiador. Apaixone-se pelo processo, pessoal. Se envolva de verdade com isso. Ame entender. Em algum momento, você vai estar errando porque você não está entendendo. E aí você vai precisar dar, opa, eu estou acertando 90%, mas esses 10% aqui eu vou dar um passinho para trás, humildemente, e eu vou assistir uma videoaula. Você vai recuando, tá entendendo? No primeiro vídeo eu falei assim, pô, é muito importante você ler PDF, pessoal. Por quê? Porque o PDF, ele te prepara para revisão, que é muito importante a revisão. Mas quando você não entende aquela matéria, você tem que dar um passinho para trás. Opa, peraí, aqui eu estou tendo dificuldade. Eu quero que desenhe, eu quero que o professor explique como se estivesse explicando para uma criança. Eu vou usar a inteligência artificial, eu vou desenhar um mapinha. Não sei, eu vou fazer o que for preciso para essa questão e nunca mais errar. Então, recapitulando, pessoal, nós vimos aqui os dois grandes erros: avançar no edital e não revisar. Deixar para fazer as questões só depois que você entender todo o assunto. Nós vimos que avançar no edital é sim importante, mas não mais importante do que revisar, segundo a pirâmide que eu desenvolvi aqui. E tá tudo bem se você discorda, tá? No final das contas, se você não concorda comigo em relação a essa pirâmide aqui, não vai mudar em nada na sua vida. Se eu tiver errado, você vai acabar fazendo tudo que está aqui nessa pirâmide, porque revisar faz parte do processo, entender faz parte do processo, avançar faz parte do processo. Mas se eu tiver certo, se eu tiver certo e você focar naquilo que importa, nessa pirâmide, aí, meu amigo, você vai ter uma explosão, porque você vai estar focando nas coisas certas. E conforme nós vimos na linha, no momento certo. Pessoal, isso aqui é só o primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos. Ainda tem mais coisa para a gente ver na pirâmide, ainda tem muito mais coisas para a gente ver na timeline. Nos vemos no próximo vídeo então.